E aí, galera? Provavelmente vocês não viram, ouviram e não entenderam, porque é Natal, né? Tempo de juntar a família, de refletir sobre nossas escolhas e condutas, tempo de comer o mundo e dormir 12 horas seguidas. Não é uma data em que os olhos estão voltados para a política a ponto de te mobilizar. Afinal, como eu disse, é Natal. E eles sabem disso. Lula deu um passa-moleque no Lira, que por sua vez está tentando puxar o Pacheco, que não preocupa Lula porque ele dorme num sono de bebê protegido pela Suprema Corte. Em jogo, não só o seu dinheiro, como uma coleira de domador. E aqui, essa treta tá bem avançada, nível PF no cangote do Lira. É, rapá. Além disso, Lula é recorde histórico. Negativo é verdade, mas em tempos em que 34 bilhões em Lei Rouanet são despejados, artistas não estão vendo a Amazônia queimar em seu maior nível dos últimos 14 anos. Quanto mais vê que o pobre está mais pobre e agora com benefícios reduzidos. Ah, e essa aqui é babado. Vocês lembram do Tagliaferro? O carinha que cumpria as ordens do ministro Alexandre para produções de relatórios que o próprio ministro julgaria? Cara trabalhador, além de perícia, tinha que usar a criatividade. Vocês lembram, né? Pois é, o moço deu uma entrevista e aparentemente o chicote mudou de mão, porque ele tá com medo. O que eu vou falar nesse vídeo se baseia na minha interpretação, minha opinião sobre os gravíssimos fatos revelados até o momento. Você concordar ou não comigo, fica a seu critério. E como fofoca boa é fofoca completa, bora começar pelo início. Então, ao que tudo indica, Lira, presidente da Câmara dos Deputados, foi um peão no jogo em que ele acreditou de coração que estava jogando, mas estava com a manete desligada. A saga de Lira, ou Juninho, começa em agosto, quando Flávio Dino atendeu um pedido do PSOL e suspendeu o pagamento das emendas impositivas até que novas regras de transparência fossem criadas. Lembrando, se é impositiva, o governo é obrigado a pagar. Mas não quando se tem um STF tão atuante quanto o brasileiro e que agora controla até orçamento. Porém, onde passa um boi, passa uma boiada, e Dino foi lá e bloqueou as emendas individuais, as emendas PIX, as emendas de comissão, bloqueou tudo e esteja dito. E galera, as emendas são tão importantes para os parlamentares, principalmente os do Centrão, que nessas eleições os políticos de centro que gastaram mais emendas foram os que mais se reelegeram. Ou seja, cortar essa grana dessa galera é decretar a morte política de muitos políticos profissionais. Logo, uma decisão muito pesada essa do ministro. A decisão foi pesada, por favor, viu? Eu não quero ser presa ou processada. Mas não se engane quem acha que Dino tomou a dianteira nessa mega briga sem respaldo. O plenário da Suprema Corte não só referendou a decisão do Dino, como também deixou claro que a atitude do ministro era um freio de arrumação na distribuição de emendas. Por lá no Supremo, você já sabe, né? Ninguém solta a mão de ninguém. O Congresso até ameaçou dar um berreiro, sabe? Mas antes fizeram a boa prática. Eles recorreram pro STF. E o que ministros do STF fazem quando tem que decidir sobre decisões de outros ministros do STF? Eles mandam você comer seu fandangos embaixo da cama, sabe? Fica caladinho. E assim, Barroso ignorou o recurso da Câmara. Então o tempo foi passando, e nesse tempo o prazo para que o governo aprovasse suas medidas impopulares também, como o pacote fiscal e a tributária. No pacote fiscal assistimos o corte de gastos e foram colocados itens como trava para o aumento do salário mínimo, que a Miriam Leitão diz que é bom. Juro. O endurecimento no acesso ao benefício de prestação continuada, o BPC, que atende pessoas com deficiência e idosos em vulnerabilidade social. A obrigação da biometria cadastrada para continuar a ter acesso a benefícios sociais, como o BPC, aposentadoria, pensão, só dificultando sua vida. Além de também restringir gradativamente o recebimento do abono salarial, que é aquele 14º salário que quem ganha até 2 salários mínimos leva no final do ano. Lula pretende, com esse pacote de gastos, economizar cerca de 70 bilhões de reais, fazendo doer na carne do mais pobre. E enquanto isso acontece, Lula libera 34,4 bilhões para artistas mamarem na Lei Rouanet. Mas entenda, artista feliz com o governo não faz vídeo ridiculamente cringe sobre a Amazônia, por mais que em 2024 ela esteja em seu grau mais elevado de queimadas. Pode reparar, estão todos em silêncio. Acabou o descontentamento.
Acabou. Bom para os artistas. Triste pro pessoal que recebe o BPC. Inclusive aquele menino que subiu a rampa com Lula. Pessoal, tô usando esse filtro de palhaço aqui porque é exatamente como nós, pessoas com deficiência, ativistas da inclusão e familiares atípicos, estamos nos sentindo após a Câmara dos Deputados ter aprovado o PL 4614, que irá dificultar cada vez mais o acesso ao BPC. Mas além do pacote de corte de gastos, era preciso que a Câmara regulamentasse a reforma tributária brasileira, que nos entregará o maior IVA, que é a sigla para Imposto de Valor Agregado, que substituirá o PIS, COFINS, CMS, ISS e IPI e será aplicado a partir de 2027. Um presentinho de grego deixado por Lula para o próximo governo, que se Deus quiser não vai ser o dele. Então, a situação era o seguinte, o governo mandando pautas ruins para o Congresso e o Congresso sem emendas dizendo que não tem interesse em votar isso aí não. Tô sem motivação. Era hora de negociar. Se o Flávio Dino pediu regras para liberar o orçamento, porque, como eu disse, ministro do STF agora controla o orçamento da União, bora correr para fazer essas regras. E foi assim que a Câmara e Senado se reuniram e criaram a Lei das Emendas, propondo novas regras de transparência e ainda criando instrumentos que restringem o governo de bloquear esses recursos. Espertinhos. Lula sancionou o projeto sem nenhum veto. E isso significa que ele concordou absolutamente com tudo que estava ali. É o famoso trato feito, bate aqui. Projeto aprovado, o Congresso entendeu que as novas leis só valeriam para o próximo ano. Vira uma brecha. Véspera de votação onde o Lula queria a aprovação do pacote de corte de gastos e CREO. Mas foi muito mais CREO do que você pensa. Logo no início de dezembro, o Dino liberou as emendas, mas colocou um adendo. As emendas deveriam ser liberadas após um plano de trabalho e identificação nominal do parlamentar que fez a solicitação. Porém, a Advocacia Geral da União, a AGU, que, ao meu ver, virou um puxadinho do governo, que fez o Google parar de publicar as cotações do dólar e fica perseguindo fake news na internet. Com todo respeito, moço da AGU, tá? Tô falando aqui com todo respeito. Então, essa AGU recorreu da decisão do Flávio Dino, pedindo que ele reformasse justamente esses pontos. O que o Flávio Dino respondeu que não, obrigado, vai ficar do jeito que tá. Bom, mas pelo menos a AGU tentou. Né, Congresso? Se não tem tu, vai tu mesmo. E nesse cenário que eu acabei de relatar para vocês, o Lula derramou bilhões e bilhões em emendas parlamentares, tanto para deputados quanto para senadores. Pra vocês terem uma pequena noção, em 20 dias o Lula pagou 8,3 bilhões em emendas. Mas quisera eu que parasse aí, porque tem aquele negócio de chorinho, né? Você vai pro chorinho. Nas horas que antecederam a votação, o Lula estava oferecendo 5 milhões extras em emendas para os deputados votarem o corte de gastos, e já para os senadores o valor extra chegou a 12 milhões de reais por um voto. E vem cá, o Brasil já esqueceu que o escândalo do mensalão era justamente a compra de votos dos parlamentares que votassem junto com Lula? Temos aí, na manchete do jornal, uma espécie de mensalão legalizado, agora com pagamentos de emendas parlamentares. E tá tudo bem? Que doideira isso. Mas galera, funciona demais, porque mesmo blindando os ricos e botando no fiofó dos pobres, o corte de gastos, assim como a tributária, foram aprovados tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. O plot twist foi o que aconteceu logo em seguida. No dia 20 de dezembro, sexta-feira, o Congresso aprovou o corte de gastos e promulgou a reforma tributária. No dia 23 de dezembro, segunda-feira, primeiro dia de trabalho pós-votação, o Dino vai lá e bloqueia novamente as emendas. Agora as emendas de comissão, no valor total de 4,2 bilhões de reais, e pediu que a Polícia Federal investigasse os repasses e os pedidos de repasses feitos nessa modalidade. A Polícia Federal atendeu de bom grado e já abriu um inquérito para investigar toda essa situação. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ou quem é a Polícia Federal no Brasil, a mando do STF. Fim. E eu te contei tudo isso para chegar nesse ponto da história e você entender a dimensão que tá essa treta. Na denúncia oferecida pelo PSOL, que levou Dino a esse bloqueio das emendas de comissão, o partido cita que 9 indicações dessas emendas foram a favor de Alagoas, estado do Lira, e que o PSOL apontou ser ilegal. Lembrando que PSOL é o partido do Glauber Braga, que teve o parecer para a cassação de mandato aprovado e que, em seu julgamento no Conselho de Ética, acusou o Lira de estar articulando a sua cassação. E você vai ser cassado, viu, filho? Porque não pode bater em gente dentro do Congresso.
Não pode. E esse é só um detalhe que eu achei relevante, porque no mesmo dia que o Dino atendeu o PSOL, o Glauber Braga foi até o UOL dizer que esperava que o Lira fosse responsabilizado. Ou seja, pedindo por justiça, mas com um cheirinho de vingança, né? Oh! Mas eis que o problema começa a se desenhar, porque apesar do PSOL do Glauber Braga ir lá e apontar o dedo pro Lira, o que levou o Flávio Dino a pedir uma investigação da Polícia Federal sobre o caso, o governo Lula, através do ministro da Casa Civil, Rui Costa, não viu irregularidade nenhuma no negócio das emendas e autorizou o repasse dos valores. Dada essa situação, não seria errado presumir que o Lula é uma espécie de testemunha do Lira, já que seu ministério analisou o pedido de emenda e liberou por não ver nenhum problema, certo? Eu disse um ministério? Calma que tem mais. Nessa sequência, o Lira foi se reunir com o Lula logo após o Natal. E aí chamou os líderes partidários para defender que o Dino liberasse as emendas da comissão, já que os repasses foram feitos dentro do que foi acordado entre os poderes em uma reunião feita há 3 semanas atrás e que tudo passou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos da Presidência da República. Logo, se tinha alguma irregularidade, ou o Lula concordou com elas, ou eles não sabiam que não poderia ser feito daquela forma, e mesmo assim foi feito. No dia 26 de dezembro, Lira então respondeu a Flávio Dino, pedindo a liberação das emendas, dizendo que o ofício com as indicações de para onde iriam as emendas de comissão foi assinada por 17 líderes partidários, incluindo o líder do governo, José Guimarães. E que, além disso, os pagamentos só foram feitos depois do parecer favorável da AGU, da Casa Civil e das análises de 4 ministérios do Lula. Fazenda, do Tachad, Planejamento, da Simone Stepp, Orçamento, Gestão e Inovação, da Esther Dewick e Relações Internacionais, do Alexandre Padilha. Meu filho, de um jeito ou de outro, o Lira tá puxando o governo pro palco junto com o Congresso. E só para constar, o encontro do Lula com o Lira foi a pedido do próprio Lula, que teria dito pro Lira não ficar preocupado, não, porque ele não estava pretendendo promover uma perseguição política em cima do cara. Lira, por sua vez, disse a Lula que o governo, através de seus ministros, deveria vir a público dizer que tudo foi acordado entre eles, o que não aconteceu até agora. Mas, em resposta ao pedido de desbloqueio das emendas, Flávio Dino respondeu que... Você é burro? Não, mentira. Se bem que... Flávio Dino disse que a Câmara não mostrou em momento algum que segue as regras estabelecidas por ele. Então, para não ficar difícil, o ministro Dino formulou um questionário a ser respondido pela Câmara, só para ter certeza que eles iriam entender o que ele estava pedindo. E eu achei isso muito humilhante. Nu! Além disso, Dino deu um prazo de resposta para a questão no melhor estilo. Valendo. E é nesse momento que entra um fato curiosíssimo até o momento, sem nenhuma resposta. Flávio Dino pediu que fossem anexadas as atas da reunião das comissões onde foram discutidas a destinação dos recursos. Porém, a Câmara respondeu que essas atas não existem, já que nunca foi estipulado que para a destinação dessas emendas, uma reunião de comissão deveria ser realizada. Mas foi aí que a Câmara, através do Lira, deixou a pergunta de 1 milhão de esbanjas. Por que o Dino está cobrando isso apenas da Câmara, sendo que o Senado recebeu os mesmos recursos e passou pelo mesmo trâmite? Por que não há exigência para com o Senado e apenas com a Câmara dos Deputados? O problema é a destinação do dinheiro ou uma Câmara rebelde que não é submissa à Corte como o Senado? Essa última pergunta aí é só minha mesmo. Mas esse negócio é sério, galera. Se o problema é a falta de transparência na aplicação do recurso, por que o Senado está passando mais batido que o Godinos na aula do professor Girafales? Não parece absolutamente arbitrário? Só perguntando. Entre um acontecimento e outro, a Advocacia Geral da União, que no início do mês, antes da votação das casas, havia pedido para o Dino que reformasse sua decisão sobre a liberação de emendas, agora diz que não vai recorrer da decisão do Flávio Dino. Deixa bloqueado. Já a rede estatal não oficial diz que esses 4 bilhões em emendas já era e que o clima entre os deputados agora passou de vamos pressionar o Supremo para ele não interferir em política orçamentária para medo de ações da Suprema Corte, que de fato se tornou um poder supremo e decide sobre qualquer assunto que eles estiverem a fim de julgar. O STF mandou o Congresso pegar uma moedinha e quando ele abaixou... E eu sei que nesse momento parece uma vitória e tanto do Dino, que é ex-ministro do Lula. Além de uma vitória para o próprio Lula.
Mas novas votações virão ano que vem. E não esqueceremos tudo o que foi dito e feito nesses últimos dias, apenas com o interesse de proteger o dinheiro do cidadão. E não uma revanche política em cima de desafetos. Claro que não, né? Por esses motivos, estaremos de olho. Mas que ficou parecendo que o Dino destravou as emendas para o Lula conseguir a aprovação do seu pacote de gastos. E depois de aprovado, ele correu para bloquear de novo? Isso ficou parecendo. Mas eu posso estar errada. Afinal, isso não corresponderia com o Estado de Direito em uma democracia. Logo, provavelmente, isso foi só impressão minha. Né? E enquanto a rede estatal não oficial, a Rede Lula, fala 23 horas e 50 minutos sobre Flávio Dino e como ele é lindo e perfeito. Eu disse lindo? Eles reservaram alguns minutinhos para informar que Lula 3 causou o maior rombo da história nas estatais federais, passando por muito o famigerado governo da Mãe Sapiens 2. Mas é claro que eles foram ouvir a explicação do desgoverno e a resposta foi que isso não é prejuízo, isso é investimento. Eu não tô brincando. Maior prejuízo da história não é prejuízo, é sintoma de investimento. E essa foi a resposta oficial do governo. Os caras realmente acreditam que nós somos todos macaquinhos com um celular na mão. E aí o mercado reage mal e o mercado é o quê? Um fascista malvadão. O Banco Central torrou 27,8 bilhões de dólares só em dezembro para tentar frear o dólar que estacionou na casa de R$ 6,20. Imagina se não tivesse torrado esse tanto de bilhões. Já tinha batido 7. A picanha do Lula virou carne de porco. Ou se você for corajoso, uma pessoa empreendedora, você pode comprar a carne parcelada em algumas vezes. E eu achando que usar o FGTS para comprar ovo de Páscoa era o nosso fundo do poço. Como foi, Juninha? No início do desgoverno Lula, a Daniela Lima protagonizou uma das cenas mais constrangedoras da TV brasileira. Ela mostrou ações de algumas empresas que estavam subindo após a posse do Lula. Bora então ver como elas estão agora? Voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. Ações da Açaí na data do vídeo da Daniela valiam R$ 31,89. Hoje, R$ 5,73. E você não tá comendo picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, Sim. O brasileiro gosta de coisa boa. No vídeo da Daniela, ações da Renner valiam R$ 30,73. Hoje valem R$ 12,22. Isso porque o Lula acabou com as brusinhas da Shein pra você, tá? E você tá tendo que comprar na Renner e mesmo assim... Você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. No vídeo da Daniela, ações da CVC valiam R$ 7,80. Hoje valem R$ 1,40. E você sabe o que é mais triste? A rodoviária voltou a ficar lotada e os aeroportos vazios. E o mais louco é que a Globo teve a coragem de chamar uma taróloga no programa da Patrícia Poeta para dizer que em 2025 o Brasil será próspero e vamos receber muitos dinheiros de gringos. Essa é a emissora que me pediu para confiar na ciência. E para finalizar, Braga Neto preso, Daniel Silveira preso, 18 mil presos e saidinha de fim de ano. E o Tagliaferro, o moço do TSE que recebia ordens do Alexandre, dá uma entrevista ao Estadão e diz que não existia alternativa em deixar de fazer o que era mandado por Moraes. Tagliaferro também disse que tinha a sensação que alguns pedidos feitos pelo ministro não tinham questões ligadas ao TSE ou com eleições e que era uma chuva de demandas. Disse que cumpria ordens, que os juízes que trabalhavam com Alexandre também eram muito pressionados, que a direita foi mais investigada por Alexandre e que poucas vezes recebeu alguma demanda sobre alguém de esquerda. Que, aliás, esse dado é estatístico. Tagliaferro encerrou a entrevista dizendo que teme sim ser preso, porque algumas pessoas foram presas mesmo com a PGR sendo contra. Então, ele está correndo risco. E isso, senhoras e senhores, é a democracia brasileira em seu Estado democrático de direito em exibição. E ai de quem discordar. E para finalizar, eu só tenho uma coisa a dizer. Que saudade do meu ex. E ei, você que ficou aqui até agora, só mais um minutinho? Ei, tô aqui pra te dizer um negócio. Você deixar de gostar de política não vai impedir que o desgoverno Lula termine de destruir o Brasil. Dólar a R$6, juros de 2 dígitos, inflação descontrolada e a nossa cultura indo pro brejo. Cara, é uma mistura de fim de ano com fim de mundo que a gente nem sabe que roupa usar. Mas se você abandonar a trincheira, o Dilma e o Taxade vão continuar a quebradeira. E eles vão ganhar pro WO. Eu sei que a liberdade está gritando no seu coração.
E eu sei que você tá procurando coragem para enfrentar nos olhos essa dita justiça tão injusta. Mas assistir tudo isso com passividade não vai dar em nada. A gente precisa assumir a responsabilidade para fazer a nossa mudança cultural acontecer. É por isso que nesse Natal eu quero te dar um presente super especial para você embarcar na jornada com a família Te Atualizei. São 50% de desconto para você ter acesso à minha família e encontrar todos os conteúdos exclusivos. Juntos a gente consegue fazer aquilo que cada um de nós não consegue fazer sozinho. Toque no link fixado no primeiro comentário para você receber 50% de desconto e entrar para a família. Promoção de Natal com mega desconto nos últimos dias. E para você que já faz parte da família, no meu último vídeo eu expliquei de uma maneira bem didática o que é que tá pegando com a questão econômica tupiniquense. Você não vai ficar mais perdido nos termos usados, sabe? No economiquez. Você vai entender, vai ficar triste, mas é melhor saber, né? Portanto, se você ainda não viu, vai lá na plataforma assistir. E você que não faz parte da família, mas quiser e puder me dar essa mega moral, por menos de 10 esbanjas por mês você financia o meu trabalho e eu vou deixar o link fixado aqui no primeiro comentário, desde já, te agradecendo demais. Mas por agora, eu só quero saber de você. Qual que vai ser o último episódio dessa temporada política? Você acha que a PF vai fazer toque-toque na casa do Lira? Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, meu amigo, se inscreve e deixa seu like, porque você já sabe. Acontecendo alguma coisa de relevante ou irrelevante, a gente volta. Até ano que vem, galera. Fui.